Olá, muito obrigado você que mais uma vez está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você, o nosso grande abraço, o desejo de muita saúde, paz e muitas felicidades a você. É o que nós precisamos, muita proteção divina em mais um início de semana. Hoje, segundona, dia 23 de agosto de 2021. Nós vamos destacar as notícias aqui de Porangaba e também da nossa região, os fatos mais importantes para você nesta segundona. Tem notícia boa chegando por aí, temos também aquelas notícias não tão boas, mas que são importantes para sabermos o andamento da coisa aqui na nossa região e também no nosso município, né? Então, gente, vamos começar porque hoje tem muita coisa. Você já sabe onde nos assistir, pelos nossos perfis no Facebook. Lá no Facebook tem a página do Cubo Notícias. Siga, curta, acompanhe. Para quem não tem o Facebook, tem o Instagram. Para quem não tem nenhum dos dois, tem o canal do YouTube. E para quem não tem nenhuma rede social, tem o nosso site do Cubo Notícias. Né? Por todos esses meios você também nos acompanha. E lá no Twitter também. O Cubo Notícias lá no Twitter também. Bom, gente, no nosso Jornal ACN de hoje nós vamos falar começando, sobre a previsão do tempo. O calor e a seca continua na nossa região neste começo de semana. Vamos também destacar aqui na nossa região, que vergonha, que coisa feia para nossa região, hein? Comandante da PM na região é afastado por indisciplina e insubordinação dentro da Polícia Militar. Gente. Vamos também destacar crime na nossa região, tráfico entre Pereiras e Anhembi. Mulher fazia entrega de drogas com os filhos dentro do carro. Vê se pode. Gente. E temos as notícias aqui de Porangaba. Uma boa notícia, as lixeiras estão de volta, sendo colocadas em pontos estratégicos do nosso município. As lixeiras que causaram muita polêmica, principalmente na época de suas retiradas, há alguns anos, há cerca de 3 anos e meio, foram retiradas essas lixeiras e o prefeito a prefeitura, começou a instalar, aliás, lixeiras comunitárias de alvenaria em bairros aqui da nossa cidade. Nós temos também a fala do prefeito Cal ao jornal OCN. Ele fala sobre recursos e também aquisição de um caminhão-pipa. Ele fala sobre isso no encontro que ele teve com deputados e também com o ministro da Educação aqui no interior de São Paulo. Vamos falar, logicamente, dos momentos de terror que a cidade de Porangaba enfrentou na noite do último sábado. Aquele incêndio de grandes proporções. Para quem não assistiu ainda, nós vamos mostrar imagens que mostram a devastação, o desespero, casas ameaçadas, tudo por causa desse incêndio que tudo leva a crer é um incêndio criminoso. Temos também aqui a fala do vereador Almir, ele se manifestou sobre a brigada de incêndio aqui em Porangaba. A lua de sangue, quem não viu ontem, muita gente viu uma lua assustadora na hora que nasceu, Pois é, mas não se assuste, apesar do nome, a lua de sangue tem uma explicação científica e foi vista aqui na nossa cidade. Vamos falar sobre a vacinação do Covid, agora com jovens de 12 a 15 anos. E temos mais um boletim do Covid-19, passando os números registrados neste final de semana. Então vambora, porque tem muita informação. E a semana começa, para quem não gosta daquela friaca, aquele frio intenso que registramos há cerca de 3 semanas, agora tem calor intenso, inclusive batendo recorde de temperatura no inverno. A temperatura média neste final de inverno, termina aí dia 21 de setembro o inverno, Pois é.
Estamos aí no último mês do inverno, faltando menos de um mês para o inverno acabar, e a média da temperatura neste final de inverno deve ser superior à média histórica registrada no estado de São Paulo. Aqui no nosso interior, aqui na nossa região, já dá para sentir, inclusive com temperatura acima dos 30 graus na máxima. Essa massa de ar quente e seco, esse é o problema, é calor e seca, baixa umidade do ar, o ar também não tem umidade nenhuma, muito seco, o que mantém as partículas pesadas, né, na parte baixa da atmosfera, né, aquele calor e também, ainda mais no nosso interior aqui, muitos municípios registrando queimadas, né, a fumaça demora a se dissipar para a atmosfera justamente por causa do ar extremamente seco. Então o tempo está estável no estado de São Paulo, com predomínio do sol, pouquíssimas nuvens ou até sem nuvens. Hoje de manhã aqui em Porangaba quase não tinha nuvem, ou melhor, nem tinha nuvem, céu de brigadeiro, como dizem, né? Temperaturas elevadas, índice de umidade baixíssimo. Aqui nós vamos ter mais um dia de calor, que deve se repetir pelo menos até o final da quarta-feira, né? Segundo o Climatempo, os termômetros podem chegar a 31 graus neste início de semana, hoje também, dia 23. Não tem previsão de chuva nem para hoje, nem para amanhã, nem para quarta. A umidade relativa do ar também nesses 3 dias se mostra nessa situação crítica, baixíssima. Chega só a 15%, ou seja, tempo extremamente seco. De acordo com a previsão, na quinta-feira, aí sim, né, vem uma frente fria, sem trazer frio, mas trazendo pancadas de chuva moderadas, que inclusive deve durar alguns dias. A região está realmente precisando muito de chuvas, né, e essas chuvas podem chegar já a partir desta próxima quinta-feira. Mas até lá, aguenta o calor e o ar seco. Bom, gente, ainda no nosso noticiário regional, olha só que vergonha para a nossa região. O coronel da Polícia Militar, que é o Alexander Tualdo Lacerda, foi afastado hoje de suas funções pelo governador João Dória. Ele afastou o coronel da Polícia Militar, não só apenas pelo fato do Alexander Lacerda ser bolsonarista, mas sim pelo fato dele ter feito incitação criminosa, de atos criminosos contra a democracia. Então ele foi afastado depois que fez uma convocação para o ato que tudo leva a crer é um ato antidemocrático do dia 7 de setembro em Brasília. Além de ter criticado o governador, outros políticos e o Supremo Tribunal Federal. Aliás, só fazendo um adendo, se fosse apenas crítica, tudo bem. Estado democrático de direito, você pode criticar. O problema é que não foi apenas crítica, foi insulto, né? Uma coisa é eu falar aqui que eu discordo de quase 70% do governo João Dória. Discordo de 70% da administração João Dória. Inclusive discordo da maneira com a qual o governo do estado de São Paulo trata os policiais militares. Condições de trabalho ruins, salário baixíssimo e pouca infraestrutura. Agora, outra coisa é você insultar. Você falar o João Dória é isso, é aquilo. Então existe o Estado democrático de direito, onde opinião é uma coisa, insulto e também pregação da violência e de atos antidemocráticos é outra coisa. A Polícia Militar do Estado de São Paulo informa que o coronel Alexander Tualdo Lacerda foi afastado das suas funções à frente do comando da Polícia Militar do Interior 7,
diz nota do governo paulista. A corregedoria da instituição, que é legalista e tem o dever e a missão de defender a Constituição e os valores democráticos do país nela expressos, analisa as manifestações recentes do oficial, que foi convocado ao Comando Geral para prestar esclarecimentos. Completa o texto. As críticas, entre aspas, críticas, porque não foram só críticas, do coronel, foram levadas à tona, foram reveladas aí pelo jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Constitui um degrau acima na percebida bolsonarização das forças policiais do país. Isso porque envolvem um oficial da ativa, com cargo no comando e na PM do estado mais populoso do país. O coronel comandava, para se ter ideia, 5.000 pessoas de 7 batalhões aqui da nossa região, compreendendo 78 municípios da nossa região, aqui de Sorocaba. Dória tem insistido que não há contaminação na tropa paulista. Sabe de nada, inocente. Mas o incidente acendeu um alerta no Palácio dos Bandeirantes. São Paulo tem orgulho de sua polícia militar, a mais bem treinada do Brasil. Indisciplina não será admitida na PM, que respeita suas regras e suas funções, disse o governador à Folha. Em redes sociais, o coronel Lacerda havia convocado amigos, entre aspas, para o 7 de setembro bolsonarista, que vem sendo promovido pelo presidente em meio à crise institucional com o judiciário para angariar apoio. Também criticou Dória, que é o seu chefe direto, a quem chamou de... Aí já não é crítica, é insulto. Cepa indiana. Ele chamou o João Dória de cepa indiana, numa analogia com a variante Delta do novo coronavírus. Fez ataques a Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, que eu também discordo estar presente no governo paulista. Ele é ex-presidente da Câmara e está integrando agora o governo paulista, desde a semana passada, né? Criticou também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas, e ministros do Supremo Tribunal, né? Ele não criticava, por exemplo, o coronel, né? O coronel Alexander, ele não criticava os ministros do Supremo, por exemplo, quando ele negava os habeas corpus ao ex-presidente Lula. Até aí os ministros eram excelentes. Estavam fazendo cumprir a lei. Estavam realmente fazendo cumprir a lei, como estão fazendo agora. Então, com efeito, todos estão na trincheira contrária à de Bolsonaro em disputas políticas. Dória quer ser candidato à presidência no ano que vem. Pacheco é estimulado pelo cacique Gilberto Kassab, do PSD, a entrar na disputa pelo seu partido. Ele também, apoiou a pauta do voto impresso. É o discurso completo, né? É a ideologia, para não falar outra coisa, completa, né? Que foi derrotada na Câmara, inclusive, a pauta do voto impresso, mas foi transformada em desculpa prévia de Bolsonaro para tumultuar o processo eleitoral do ano que vem, no momento em que amarga grande rejeição nas pesquisas e que ele sabe que vai perder. Oficiais da reserva da PM paulista já haviam se manifestado em favor do ato. Foi o caso, como mostrou a coluna Painel, do notório bolsonarista Ricardo de Melo Araújo, ex-comandante do Batalhão de Elite Rota e hoje diretor-geral da CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. A estatal federal, que teve a estadualização barrada por Bolsonaro, é vista no governo paulista como um centro de difusão de apoio ao presidente. Ele já visitou o local, fez discurso agressivo, sempre falando aquelas besteiras que ele fala, e foi recebido com festa e aplauso pelos manifestantes, né? Pelo pessoal lá do CEAGESP. O movimento é acompanhado com discrição pelo governador Dória. A relação do tucano com a PM já teve altos e baixos e é aberto ao intuito bolsonarista de buscar manifestações de apoio na corporação. Não só em São Paulo, governadores de estados nordestinos liderados por opositores de Bolsonaro como Bahia, Ceará, Pernambuco e Maranhão vivem em estado de alerta devido à penetração do Planalto em suas tropas. 2 incidentes são mencionados sempre.
o apoio que o Bolsonaro deu ao motim da PM no Ceará no começo de 2020, quando resistiu a enviar as forças federais a pedido do governo petista do estado, e a ação de policiais de Recife contra manifestantes contrários ao presidente em maio. Mais do que uma eventual ruptura com o apoio do estamento fardado das Forças Armadas, o que preocupa mais especialistas no cabo de guerra que Bolsonaro insiste em manter com as instituições, é a agitação de policiais estaduais. O próprio Dória chamou isso de milicialização. Milicialização. Isso dentro da PM. Dória acusou Bolsonaro da prática no episódio do motim cearense, de milicialização. Com esse discurso armamentista e a proximidade do seu clã familiar com o mundo das milícias, de ex-policiais militares lá no Rio de Janeiro, o quadro envolvendo o presidente se desenha bem claro. O 7 de setembro deste ano ganha ares conflituosos com a crise em São Paulo. O Dória, ele concedeu o uso da Avenida Paulista para os manifestantes a favor de Bolsonaro, porque eles fizeram o pedido antes. A justiça determina que apenas um grupo político ocupe a via por vez, para evitar confrontos. Porém, grupos opositores também solicitam e convocam atos para o mesmo dia na mesma avenida, o que foi barrado pelo governador Dória. Agora, o coronel Alexander Toaldo Lacerda, ele assumiu o CPI-7, que é o comando da polícia aqui do interior, na nossa região, em fevereiro do ano passado, no lugar do coronel William de Cerqueira Leite Martins. Alexander já esteve à frente do comando do 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior, na região de Sorocaba, como tenente-coronel. Desde o ano passado, entretanto, ele ocupa a geral do CPI-7, representando os batalhões de Sorocaba, o 7º BPMI, a 12ª BPMI de Botucatu, o 22º BPMI de Itapetininga, o 40º BPMI de Votorantim, o 50º BPMI de Itu, o 53º de Avaré e o 54º BPMI de Itapeva. O coronel fez suas manifestações em sua conta do Facebook. Vamos lá o que ele disse. E depois que a Secretaria de Segurança, após a Secretaria de Segurança ser procurada anteontem pela reportagem, o coronel Machão, né? Que ele é machão, na internet ele é bicho feroz. Ele, depois que ficou sabendo que estava sendo investigado, pelo que ele publicou, ele fechou a conta dele para os desconhecidos. Então está compartilhando agora só com o grupelho dele. Até então era público todo o conteúdo. Dia 16 de agosto ele postou o seguinte: liberdade não se ganha, se toma. Dia 7 de setembro eu vou. Se toma como, o coronel? Na bala? Liberdade de quem? Quem que está tirando a liberdade dos senhores? Não. O tipo de liberdade que os senhores querem é incitar a violência e atos democráticos sem nenhum problema. É essa liberdade que os senhores querem, né, coronel? No dia 20, o coronel publicou mensagem na qual é dito que nenhum liberal de talco no bumbum consegue derrubar a hegemonia esquerdista no Brasil. Hegemonia? Hegemonia quer dizer que durante todo esse tempo só teve a esquerda no Brasil. Então o Bolsonaro ele é esquerdista? Não, porque o senhor falou, coronel, que é hegemonia. Então dos últimos anos para cá só está a esquerda no poder, é isso? Da sua bunda. Não tem democracia, né? Os senhores falam isso. Mas os senhores tiraram do poder a esquerda e agora é a direita que está lá no poder. Como é possível isso sem a democracia, né, coronel?
que o senhor diz que não existe, o senhor e alguns outros babacas que pensam como o senhor. Aí aqui ele diz o seguinte: precisamos de um tanque, não de um carrinho de sorvete. Tanque? Para quê? Para matar quem pensa diferente de vossa senhoria? É isso? Quem não concorda com o governo tem que ser morto a tiro de canhão? É isso, coronel? E qual canhão? Me fala. Eu acho que é melhor o carrinho de sorvete. Porque qual canhão que os senhores vão usar? Aqueles da passeata lá na frente do Congresso? Aqueles movidos a carvão? Se nem para andar aquela merda presta, imagine para dar um tiro. Usa o carrinho de sorvete. Pelo menos o carrinho de sorvete, você pode jogar o carrinho de sorvete, o sorvete em alguém, né? O tanque deve ser para matar, então, um intoxicado. A pessoa morre com a fumaça, inalando, né, gás carbônico, né? Sobre o dia 7 de setembro, ele compartilhou a mensagem: o caldo vai esquentar. Nas redes sociais é o bicho feroz, né? Tem muito bicho feroz aí a favor do governo, mas é bicho feroz atrás do computador, é bicho feroz com arma na cintura, mas quando o bicho pega, aí chora, fica com medo, né? Exclui as postagens da rede social, esconde as postagens. Os bichos ferozes, quando levam um aperto, afina a voz, como diz aquela música do Bezerra da Silva. Olha, só para finalizar aqui, um comentário, é o seguinte, gente. Se ele tivesse dado apenas a opinião dele, eu sou a favor do presidente Bolsonaro, eu sou amigo do presidente Bolsonaro, eu apoio as políticas do presidente Bolsonaro, se ele tivesse falado apenas isso, tudo bem. Eu acho que o presidente Bolsonaro é o pior chefe de executivo que já passou pela história do Brasil. De todos. E olha que a gente não teve nenhum bom. Mas ele consegue ser o pior de todos. Agora, se ele tivesse só dado a opinião política dele, eu sou simpatizante do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro e tal. Beleza? Eu estaria criticando o Dória se o Dória tivesse afastado ele apenas por isso. Porque aí sim seria perseguição. Apesar que membros da Força Pública de Segurança não podem se manifestar politicamente, nem participar de atos políticos, inclusive. É contra a lei. Mas mesmo assim eu revelaria, eu iria relevar. Eu relevaria. Agora, ele não tem só uma opinião política. Não é só uma opinião democrática. É uma incitação de violência nítida, clara. É uma incitação de atos antidemocráticos. É uma violação à própria Constituição. Então, eu digo aqui, parabéns ao governador João Dória. E digo mais, saiu barato. Este coroné, porque ele não é coronel, ele é um coroné. Ele precisa ter a mesma pena do Daniel Silveira, a mesma pena do Roberto Jefferson. Tem que ir para a cadeia, porque ele fez incitação de violência armada contra pessoas e membros do poder público que são contrários a atos antidemocráticos. Ele é a favor do ato antidemocrático. E quem é contra, segundo o próprio coroné, precisa ser combatido com tanque. E o caldo vai esquentar. Ou seja, ele está dizendo aqui, se houver algum opositor na frente deles, a coisa vai esquentar. Ou seja, vão partir para a bala. Vão exterminar opositores com tiro de canhão. À lá, governo nazista.
Então tem que ser preso. E outra coisa, esses caras aparecem falando essas babaquices, infelizmente, porque existe gente babaca que pensa como eles. E qual é a intenção desses caras aí, desses cidadãos? Aparecer falando essas merdas, né? Ganhar palmas dos cabeças de camarão que pensam como eles. Aí eles se candidatam a um cargo de deputado e ficam lá 4 anos com a bunda na cadeira, falando, com perdão da palavra, mas eu já falei até aqui, falando merda 4 anos, sentado numa cadeira numa Assembleia ou na Câmara dos Deputados sem fazer porcaria nenhuma, e não são capazes de fazer uma visita a um município do interior, de saber quais as necessidades do município, do estado, do país. Eles só querem serem eleitos falando essas babaquices para ficar lá mamando as tetas do povo. É isso apenas o que eles querem. Então, parabéns ao governo João Dória e espero que o STF aplique contra este coroné, qual é o nome mesmo do cidadão? Alexander Toaldo Lacerda, aplique contra ele as mesmas penas aplicadas contra o Daniel Silveira, contra o Roberto Jefferson e contra qualquer outra pessoa que faça incitação de violência armada contra a democracia. Lugar de gente assim é na cadeia e de preferência apodrecendo lá. Bom, gente, mudando de assunto. Na tarde de sábado, a Polícia Militar prendeu uma mulher de 32 anos, moradora de Pereiras, uma mulher da cidade de Pereiras. Ela estava levando drogas para a cidade de Anhembi. No carro, ela foi presa com 255 porções de drogas entre maconha, crack e cocaína. Agora, veja só o absurdo. Ela estava levando esse monte de drogas para entregar, né? É uma entregadora, é uma delivery de drogas. Né? Ela estava entregando essa droga. Ela estava com os filhos menores de idade dentro do carro. É uma vagabunda. Uma menina de 13 anos e um menino de 3 anos apenas. Uma menina de 13 e um menino de 3. A ação policial aconteceu no quilômetro 214 da rodovia SP-147, no sentido de Anhembi. A PM relatou que se deparou com um veículo branco que, ao perceber a aproximação da viatura, reduziu drasticamente a velocidade, dando passagem à equipe, e continuou desacelerando com o intuito de despistar a polícia. A Polícia Militar diz que, em data anterior, tinha recebido informação de que uma pessoa estava usando esse mesmo veículo para levar drogas à cidade. A PM conseguiu fazer a abordagem, pediu a documentação da motorista, que estava bastante nervosa, tentando fazer com que os policiais não vissem uma sacola no assoalho do carro. Estava debaixo do banco do passageiro. Foi solicitado que ela descesse do carro. O veículo estava com um baita de um cheiro de drogas. E as crianças lá dentro do carro, inalando esse odor de drogas. Ela acabou confessando que estava transportando muitas porções de drogas que seriam entregues a uma pessoa em Anhembi. A mulher foi presa no plantão de Botucatu, já os seus filhos ficaram com o tio. O Conselho Tutelar também atuou na ocorrência. No total, a polícia prendeu 97 porções de maconha, 42 pinos de cocaína, 80 papelotes de cocaína, 78 pedras de crack e esse carro, no valor de R$ 2.181. Carrão também, né? Puta merda. Ah, porra! 3 celulares e 4 recibos de depósitos. Gente. O carro, uma catinga de droga desgraçada e as crianças submetidas a esse odor de droga. Ela fazia entrega, o delivery da droga com as crianças no carro. Merece o que uma cidadã dessa? Bom, gente, vamos com as notícias aqui de Porangaba, as notícias locais. Gente, a população pediu. Há uns 3 meses, praticamente, eu coloquei uma postagem aqui, inclusive, de reclamação
de lixo jogado na estrada do bairro dos Alves. Eu vou colocar aqui estas imagens. Essa é a nova lixeira que foi colocada aí no bairro dos Alves, na estrada de acesso ao bairro dos Alves. É uma bela de uma lixeira, grande, tem divisória nessa lixeira, é de alvenaria, é resistente, né? É uma lixeira feita de cimento e tijolos. Tem duas divisões. Deixa eu explicar para o povo, porque o povo também precisa fazer a sua parte. Você que jogava lixo na beira da estrada porque não tinha lixeira, agora não vá criticar a prefeitura. Porque eu vejo muitas vezes gente mandando aqui, olha, quanto lixo jogado. Tá, mas quem joga? Quem que joga? Ah, é por falta de lixeira? Tudo bem. Aí a crítica realmente é válida. Mas agora no bairro dos Alves, se me mandarem foto falando, olha, tem lixo jogado na estrada, eu não vou publicar mais. Não vou. Porque tem lixeira agora para colocar. Duas divisões. Uma para lixo reciclável. Vidros, metais em geral, papel alumínio, papéis, papelões, né? É lixo reciclável. Madeira. O outro lado é lixo orgânico. Folhas de árvores, restos de comida. Então não vai jogar também cachorro morto lá, não pode. Você tem que enterrar. Né? Então, gente, vamos lá. Bairro dos Alves recebendo essa lixeira. Agora peço à população encarecidamente. Pode dar um pouco de trabalho, é uma lixeira comunitária num único ponto, mas coloque o lixo aí no seu carro e leve até a lixeira comunitária. Se o caminhão passa em frente à sua residência, coloque no dia de coleta de lixo, aí na frente da sua casa. Um saco reforçado, de preferência pendurado, para animais não estourarem e não espalharem o lixo no chão. Ok? Então, nos Alves, não tem mais como reclamar de jogar lixo no meio da estrada, que tem lixeira. Bairro Loja 100, a mesma coisa. A mesma infraestrutura. Uma lixeira de alvenaria com duas divisões. Lixo reciclável, repito, papéis, plásticos, madeira, papelões, metais, latinhas de alumínio, enfim. Do outro lado, lixo orgânico, né? Restos de alimento, folhas, etc. Lixo que se decompõe, é lixo orgânico. Ok, gente? Então, foram duas lixeiras colocadas durante a semana, né? Durante a semana passada, nesses dois bairros, Alves e Lojas 100. O prefeito Cal nos disse que demais bairros deverão receber estas lixeiras. Todas elas estão sendo colocadas em estradas municipais, ou seja, não está invadindo o terreno de ninguém, não está colocando também no terreno que compete a DR, que a DR sabe criticar, mas também muitas vezes não resolve o problema, né? Impede que se coloque lixeira no terreno da DR, mas também não soluciona o problema, enfim. Então, a prefeitura está colocando em pontos que são estradas municipais, ou seja, pertencem ao município. Essas lixeiras estão sendo colocadas em pontos estratégicos, né, para que as pessoas coloquem o lixo dentro da lixeira separado. Né? Então faça pelo menos isso. Ok, pessoal? Se der para colocar só latinha numa sacola e só papel em outra, ambos são lixos recicláveis, coloque separado. Agora, se você não puder, então coloca lá o papel e a latinha na mesma sacola, mas coloca pelo menos do lado do lixo reciclável. Não vai jogar a sacola do lixo reciclável no lado do lixo orgânico. Por favor, é só isso que nós pedimos à população. A prefeitura começou a fazer a parte dela. Outros bairros deverão ser atendidos com essa infraestrutura para colocação de lixo. Ok, gente? Então a gente cobrou e sempre vai cobrar a prefeitura, mas também nós cobramos a população
Quando a prefeitura faz a sua parte, a população também tem que fazer a sua. É assim a vida em sociedade, gente. Bom, falando no prefeito, ele nos disse também, inclusive eu vou colocar aqui para você ouvir e assistir, que no sábado, tanto o prefeito João Carlos Alves Barros, o Cal, quanto a secretária de Educação aqui do município, a Eliette Nunes da Silva Antunes, estiveram aqui no interior paulista, na cidade de Nova Odessa. Na cidade de Nova Odessa, fica longinho daqui Nova Odessa, né? Mas eles foram até lá num evento com prefeitos da região para reforçar o pedido para uma escola com 13 classes e uma nova creche para Porangaba. O prefeito Cal se encontrou com o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, né? Ele fez as solicitações, todos os pedidos foram protocolados e entregues para agora dar prosseguimento aos trâmites legais para Porangaba receber essa nova unidade escolar com 13 classes, né? E também uma nova creche. É uma nova escola e uma nova creche, né? Teve gente que criticou a construção da creche e da escola, a Vilma dos Reis Correia lá atrás, falando que era bobagem gastar dinheiro numa infraestrutura daquela, que Porangaba já tinha escola demais. Tá vendo? Tá vendo como a administração é uma questão de planejamento? Pode ser que para hoje, Porangaba não precise de novas 13 salas de aula. Mas para um futuro próximo, 5, 6 anos, já vai estar precisando e talvez já esteja até faltando demanda. Porque a população de Porangaba está aumentando. Então, gente, tem mais uma coisa também. Novos contatos com deputados estaduais também foram feitos pelo prefeito Cal nesse evento, com o ministro da Educação. Ele falou com novos deputados, solicitou também o pedido com urgência de um caminhão-pipa. Vamos colocar aí o que o prefeito Cal nos apresentou através de uma mensagem que ele enviou aqui ao Cubo Notícias. Boa tarde, meu amigo Wellington. Tudo bem, garoto? E o Wellington, ontem eu fiquei o dia todo, cara. Saí daqui 7 horas da manhã, cheguei 9 horas da noite. Fomos lá para Nova Odessa, né, que o ministro da Educação vinha, né, para lá. E estavam os técnicos do FNDE também. Então fui eu com a secretária, né, para tirar dúvidas, que a gente fizemos o cadastro nosso no PAR 4. E então fomos tirar dúvida de novo, né, para ver o que a gente vai fazendo, dá erro. Então ontem foi de muita importância também, né, as conversas que a gente teve lá. E eu tenho certeza que a gente vai ganhar mais uma escola, né, uma EMF e uma creche nova deles. Fora, né, o aumento daquele mais 5 salas da creche que a gente já tem, que daí é pelo governo estadual. E também 10 salas de aula na EMEI, que eu pedi também, que é ampliação, né, que é no governo estadual também, que a gente vai, com certeza, a gente vai ganhar essas duas ampliações. E no federal, né, a escola. Uma escola com 13 salas, cara. Sensacional o projeto deles. E uma creche nova também, cara, com o governo federal. E também foi muito importante porque tinha vários deputados, sabe? Bastante deputados, tanto estadual como federal. Então conversei com quase todos, né, reforçando, tem uns que já mandou as emendas. Tem uns que a emenda deles não vieram ainda, mas me falaram que vão mandar. E uma outra coisa mais importante que aconteceu lá, né? Quero ver se torna realidade, mas tanto o deputado como os assessores dele me falaram que em 60 dias eu tenho um caminhão-pipa aqui, cara. Sabe? Tem um caminhão-pipa aqui. Então, aí aproveitei porque eu estava lá, né? E até que umas fotos que mandaram do fogo ontem aí, já mandei para eles também, sabe? Reforçando. Então, disse que 60 dias, vamos ver, né? Deus queira que venha mesmo, né? Mas foi de grande importância ontem o dia, sabe? Muito trabalho, mas vale a pena, né? Se conseguir as coisas para a população, né, cara? Isso é gostoso pra gente, cara. Mas é isso aí, meu amigo. Um abraço. Bom, gente, é isso. Excelente notícia.
e nós esperamos realmente que esse caminhão já esteja à disposição, esse caminhão-pipa esteja à disposição em 60 dias ou menos, se possível. Porque, como eu falei durante a live que eu fiz na cobertura do incêndio que aconteceu aqui em Porangaba, que é o nosso próximo assunto aqui, esse caminhão-pipa é de suma importância, é prioridade para Porangaba nesse momento, é prioridade. Inclusive, se for um caminhão-pipa com aquele jato de água, aquele canhão de água que vem na parte de cima, justamente também para ser usado no combate às chamas, seria melhor ainda. Então vamos esperar que esse veículo chegue logo para Porangaba. Inclusive, nós vamos começar a falar deste assunto do incêndio do último sábado. Essa série de imagens que eu vou colocar aí para você assistir enquanto eu falo, está mostrando a devastação do incêndio que atingiu a cidade de Porangaba. Gente, vai lá nas nossas redes sociais, né? Vai lá no nosso Facebook, ou no nosso site, ou também no Instagram, e assista este vídeo. As pessoas estão desesperadas neste vídeo. A primeira parte que você está assistindo aí é o momento em que eu flagrei o início das chamas. E acredite, no início das chamas já estava esse fogo altíssimo, extremamente forte. Não dava nem para pegar um balde de água e jogar lá, porque não ia adiantar. Já estava praticamente incontrolável, né? Até pegar um balde de água. A ligação de água que eu tinha ali é um pouco distante do local onde começou o incêndio. Até pegar o balde de água, cruzar a pista ali e jogar, não ia adiantar nada, gente. Já estava completamente descontrolado esse fogo. Isso em coisa de 5, 10 minutos. As chamas começaram por volta das 18 horas, né? Eu as visualizei já por volta das 18h10, 18h15, né? Em menos de 15 minutos, essas chamas já estavam assim intensas, altas. Em menos de meia hora já estava incontrolável. Começou esse incêndio ali na beira da pista da rodovia Benedito de Oliveira Vaz, um pouco antes além do terreno da antiga DR. Até a preocupação seria que esse fogo chegasse até lá, que é uma área com muita vegetação, tem várias mangueiras, várias árvores ali. Se chegasse ali, ia causar um incêndio ainda com chamas mais devastadoras, altíssimas, a menos de 100 metros do trevo aqui de Porangaba que começou esse fogo. As chamas consumiram toda a vegetação do terreno, que fica próximo ao loteamento Adonai, e quase atingiu alguns imóveis do loteamento. Quase atingiu os imóveis ali do loteamento, principalmente aqueles que ficam vizinhos à caixa d'água ali do loteamento Adonai. Há relatos de que alguns imóveis realmente foram atingidos, imóveis que ficam ali na Avenida Cristiano Manuel de Miranda. Esses imóveis que dão fundo ao terreno, que dão os fundos ao terreno, eles tiveram parte das madeiras dos telhados atingidas pelo fogo. Felizmente os moradores se uniram. Se não é os moradores, né? E outra coisa que ajudou, a gente publicou rápido o vídeo, né? Falando das chamas. Então muita gente que estava até fora, que não estava ali perto, se deslocou para o local para ajudar. Então os moradores, comerciantes, se uniram, conseguiram impedir que houvesse mais danos e até, né, vítimas fatais. Um morador ali chegou a cair do telhado quando estava tentando apagar o fogo no emadeiramento do telhado. Ele caiu, mas não se machucou, graças a Deus. O incêndio só não causou mais pânico e danos às casas porque agora tem a avenida ali, a Eliodoro Leite Neto. Né? Tem a avenida dividindo o terreno, porque antes o terreno ali ele ia até a Vila São Luís, mas agora o terreno foi dividido pela Eliodoro Leite Neto. Então a avenida impediu que o fogo prosseguisse até as residências e comércios lá da Vila São Luís também. Mesmo assim, os moradores lá da Vila São Luís, eles não ficaram longe dos impactos causados pelas chamas, não. Porque a fumaça, grande quantidade de fumaça foi direcionada à Vila São Luís. Várias pessoas passaram mal, algumas precisaram procurar os serviços de saúde com problemas respiratórios. Segundo informações, o Corpo de Bombeiros de Tatuí atendeu a ocorrência. Mentira!
Diz que foram acionados por volta das 18 horas e ficaram 2 horas no local para conter as chamas. Aham, sei. Aham, sei. A prefeitura também enviou funcionários até o local, mas os moradores e comerciantes já haviam ajudado a controlar as chamas. Eu vou ser bem sincero, vi luzes de giroflex, mas não pareciam ser luzes de carro de bombeiro, não. Eram luzes que eu presenciei, inclusive algumas consegui registrar nos vídeos que você pode assistir lá na nossa página do Facebook. Eram luzes de viaturas policiais. Não vi viatura de corpo de bombeiros, até porque, se os bombeiros vieram a Porangaba, eu tenho um questionamento a fazer. Por que não apagaram os outros focos de incêndio? Por que não apagaram, por exemplo, o foco de incêndio ali na entrada do bairro das Partes 2? Ali o fogo foi até domingo. Fogo alto, queimando pastagem. Por que não foram para lá também? Já que o Corpo de Bombeiros veio para Porangaba atender a ocorrência. Aliás, o vereador Almir, ele se manifestou nas redes sociais sobre o Corpo de Bombeiros e a Brigada de Incêndio em Porangaba. E o Almir, ele contradiz essa versão de que os bombeiros vieram a Porangaba. O vereador Almir diz que o Corpo de Bombeiros de Tatuí não conseguiu vir a Porangaba porque estava atendendo a uma ocorrência. A gente vai ouvir a fala dele aqui. Então não sei, tá estranho isso. Será que veio mesmo? Bom, quem viu aí o Corpo de Bombeiros em Porangaba, dá um toque pra gente aí falando se veio ou não. Porque eu particularmente não vi e muitas pessoas questionaram a vinda dos bombeiros para cá. Bom, para ficar bem claro aqui, gente, como você já sabe, no mesmo dia, no mesmo horário, outros 3 focos de incêndio na rodovia Benedito de Oliveira Vaz e todos do mesmo lado da pista, indicando que as queimadas foram intencionais. É uma indicação, é um indício. Porque do mesmo lado da rodovia, né, do lado esquerdo da rodovia, sentido Porangaba a Cesário Lange, era do lado esquerdo que estava queimando. Quem está vindo de Cesário para Porangaba do lado direito. Então, é do mesmo lado da pista, 3 focos de incêndio no mesmo horário, né? Tá na cara o que aconteceu. Incêndio criminoso, intencional. Um desses focos, inclusive, próximo ao bairro das Partes 2, como eu disse, era ainda muito intenso ontem de manhã. Queimava áreas de pastagem até o fim da manhã de domingo. Aí é que eu pergunto, se os bombeiros vieram, por que não foram até lá também? Não foram acionados para irem até lá? Não sei. Era uma situação muito preocupante lá também, porque inclusive era uma área de pastagem com animais no pasto. Então, gente, as imagens você está vendo aí. Nós tivemos imagens do meu amigo Elias Marques, imagens do meu amigo Galego Flora, tivemos imagens também do meu amigo Paulinho Miranda, da Space Video Security. Então, gente, é complicado, foi muito medo, muito pavor tomando conta da população de Porangaba, que acendeu esse debate. Porangaba precisa de uma defesa civil, de uma brigada de incêndio ou de um corpo de bombeiros. Uma das 3 coisas, ou as 3, se possível, né? Bom, brigada de incêndio não precisa se nós tivermos um corpo de bombeiros. Porque eu estou falando corpo de bombeiros em Porangaba, seria possível? Bom, o vereador Almir, ele se manifestou pelas redes sociais dizendo que Porangaba e demais municípios da região estão unidos em trazer uma corporação de bombeiros para o município mais próximo. No caso, creio que Bofete, Torre de Pedra, Quadra e Conchas também, né? Cesário, Pereiras, todos esses municípios não dispõem de uma corporação do Corpo de Bombeiros. Então, ele não disse quais são os municípios, mas o vereador Almir disse que 4 municípios estão interessados em fazer um convênio para trazer uma corporação do Corpo de Bombeiros para um ponto, um polo regional mais próximo. Vamos ouvir. Bom dia a todos do grupo, aqui é o vereador Almir. Estou só respondendo que ontem não estava aqui, do ocorrido de ontem, né? Estava, né, perguntando sobre brigada de incêndio, né? Eu já enviei para a prefeitura, só a nota de esclarecimento, enviei um projeto
para ser implantado não a brigada, e sim o Corpo de Bombeiros de Porangaba, entendeu? Um Corpo de Bombeiros com um sistema de consórcio entre 4 municípios, porque só o município de Porangaba não tem verba nem condições de manter um corpo de bombeiros. Precisa se unir com 4 municípios. Daí eles conseguem manter um corpo de bombeiros. Então já foi enviado na prefeitura, já estão lá analisando, estão vendo o projeto, né, porque demora, é um projeto demorado, né, e foi já na Câmara aprovado e pedido já, e os 9 vereadores, 9, né, aprovaram, né, um caminhão-pipa. Mas também, como é uma emenda parlamentar, demora para chegar. Mas estamos cobrando, a Câmara está cobrando sobre isso, para evitar de acontecer o que aconteceu ontem. Né? Porque o Corpo de Bombeiros de Tatuí estava com uma ocorrência e aí não conseguiu chegar aqui. Entendeu? Então a gente está correndo atrás sim, para a gente ver o que acontece junto com o prefeito Cal. Tá bom? É só para esclarecimento do pessoal do grupo aí, do povo de Porangaba, tá bom? Um bom dia aí, fica com Deus. Esperamos que dê certo, que esse convênio seja aprovado, que o governo do estado de São Paulo aceite. Bom, mas é o município que tem que bancar o Corpo de Bombeiros? Só uma dúvida, talvez se o Almir quiser mandar alguma mensagem aqui, porque o Corpo de Bombeiros pertence à Secretaria de Segurança Pública da Polícia Militar, né? Então eu creio que quem subsidia também a existência do Corpo de Bombeiros é o governo estadual, não é só o município, não. É aquele negócio, também muita coisa, eu já falei, o que eu tenho que criticar, eu critico, independente de quem seja, muita coisa que eu discordo do governo do estado de São Paulo, empurra tudo para os municípios. Né? Às vezes a coisa é de competência do estado empurra para o município. Então tem esse problema também. Mas eu creio que, bom, infraestrutura, prédio, essas coisas, talvez quem tem que dar é o município, realmente. Mas aí, gente, olha, é algo que tem que ser resolvido para ontem. É um debate que tem que ser rapidamente feito e resolvido. Não pode também ficar só no debate, nem só no papel. Mas nós estamos percebendo aí que atitudes estão sendo tomadas, é um assunto que está tentando ser tratado e ser resolvido pelo município de Porangaba. Felizmente, né, parece que os primeiros passos foram dados, né, de uns meses para cá. Infelizmente também muita coisa demora no Brasil, né? É muita burocracia. Gente, ontem, domingo, teve uma lua cheia, a lua de sangue. Nasceu por volta das 18 horas e 30 minutos essa lua. Quando eu vi aquela tonalidade vermelha, confesso que eu nunca tinha visto na minha vida. Assim que a lua nasceu, ela despontou no horizonte uma cor vermelha, assim. Fiquei realmente assustado. Apesar deste nome, lua de sangue, dessa cor extremamente avermelhada, aparentando sangue realmente, calma, a lua não sangrou. Pelo menos não efetivamente, né? Mas acho que metaforicamente sim. O fenômeno tem o nome lua de sangue. Ele é muito raro. Acontece em eclipses da superlua. O eclipse lunar, você já sabe, é quando o Sol, a Terra e a Lua estão em perfeito alinhamento. Aí o planeta fica no centro. Em relação ao Sol, a Lua é ocultada pela Terra. E ela escurece e fica essa cor avermelhada, né? A sombra do planeta é projetada na Lua. Já a superlua ocorre quando a Lua está numa fase cheia e no ponto mais próximo da Terra, conhecido como perigeu. A junção dos dois fenômenos, eclipse lunar e superlua, faz essa lua de sangue, ela fica vermelha, porque ela está grande e nessa cor avermelhada. A cor avermelhada tem 2 fatores. A maior parte das vezes dessa cor avermelhada
é em relação da proximidade da Lua com a atmosfera terrestre. Ou seja, justamente quando ela está na linha do horizonte, saindo, ali despontando do horizonte, é que ela fica mais vermelha, porque ela está mais próxima, né, na visão atmosférica da Terra. O segundo fator são as queimadas que poluem a atmosfera, principalmente nos dias em que a umidade relativa do ar está muito baixa. Em ambos os casos, o Sol vai emitir todas as cores de luzes, né? A luz do Sol tem todas as cores, mas só aquelas de baixa frequência que chegam até a Lua. No caso, o vermelho é uma cor de baixa frequência, ela chega na Lua, ela passa pela atmosfera ou pela sombra da proximidade da Terra. Então, só a luz vermelha é refletida na atmosfera terrestre e chega até a Lua. E é quando a Lua fica aparentando essa cor vermelha. Como não tinha ontem eclipse lunar e também não era superlua, os efeitos das queimadas dos últimos dias em toda a região é que contribuíram para tal fenômeno. Eu até ousei a fazer uma frase aqui, a escrever uma frase poética. É como se a Lua sangrasse de tristeza pelas ações do homem na Terra. Vacinação contra o Covid-19 está acontecendo aqui em Porangaba, agora para os jovens. Hoje, dia 23, até o dia 25, começou hoje e vai até o dia 25, das 9h30 às 11h30 e das 13 às 15 horas, vacinação para pessoas de 12 a 15 anos que tenham comorbidades. Né? Pessoas jovens de 12 a 15 anos que tenham comorbidades. Também gestantes e puérperas, que são as mães que deram à luz até 45 dias. Este é o público-alvo que vai do dia 23 até o dia 25. De 12 a 15 anos, gestantes e mães que tiveram filhos nos últimos 45 dias. Tem que levar a cópia do comprovante de condição de risco por meio de exame, receita, laboratório médico ou prescrição médica até a vigilância epidemiológica que fica lá no pronto atendimento de Porangaba. Você leva o seu exame comprovando a comorbidade e depois já recebe a indicação com a senha para tomar a vacina, que vai ser aplicada lá no ESF3 do Adonai, né, na rua Professora Aparecides Pires do Amaral 55. Telefone para tirar dúvidas, 3257 1176. 3257 1176. E agora eu vou destacar aqui uma boa notícia, poderia ser melhor, mas é boa, né? Porque o final de semana registrou apenas um caso de Covid-19. Né? Nós estamos registrando números bem menores, né, do que meses atrás. Gente, não é por causa disso que a pandemia deixou de existir. Em Botucatu já foi diagnosticado um homem com a variante nova do Covid-19. Especialistas são unânimes e epidemiologistas, tem hora que trava. Os epidemiologistas são unânimes em dizer que essa nova variante pode alavancar já os números depois da primeira quinzena de setembro. Então, gente, há previsão de uma terceira onda agora com essa variante. Esperamos que não, né? Mas a nova variante vem demonstrando em outros países que depois dos primeiros diagnósticos, depois de 80 dias depois dos primeiros diagnósticos onde ela é encontrada, a coisa desanda. Então, não é porque está diminuindo os números de casos. Em Torre de Pedra, por exemplo, já teve uma altinha nas últimas semanas. Estava diminuindo barbaramente em Torre de Pedra. Nas últimas semanas já houve casos, inclusive, de crianças. Não é possível afirmar ainda que seja a nova variante na cidade de Torre de Pedra. Mas em Botucatu já há o caso de transmissão da variante. Bom, vamos lá. Boa notícia para Porangaba. Um novo diagnóstico de Covid-19 seria ótima notícia se não fosse nenhum caso novo. Mas teve um, né? O que mostra desaceleração de novos registros. O número subiu de 949
na sexta-feira para 950 casos desde o começo da pandemia nesta segunda. Há 6 pessoas fazendo tratamento domiciliar com Covid e há uma pessoa internada ainda em hospital de referência aqui da nossa região. O número de recuperados, 923. Agora, o número preocupante aqui é de casos suspeitos, 24. Ainda é um número alto. Mas levando em consideração que sintomas gripais são sentidos com mais frequência nesse período de inverno, ar seco, enfim. Mesmo assim, é um número preocupante. Vamos esperar sair o resultado dos exames dessas 24 pessoas suspeitas. Então, nós temos em Porangaba o triste número ainda, e é um número que jamais será apagado de nossa história nessa pandemia, 20 vidas perdidas para o Covid-19 aqui na nossa cidade de Porangaba, sem dizer as pessoas conhecidas dos porangabenses que também perderam a vida ao Covid-19 em municípios da região. Gente, é isso. O Jornal ACN de hoje fica por aqui. Fique com a santa paz de Deus. Um forte abraço a você e até a próxima.